Sejam bem-vindos a mais um Escuta o Conselho. Hoje nós trazemos um assunto que são os jogos, o vício em jogos, tanto os bets quanto aqueles jogos tipo tigrinho. É um assunto que afeta a saúde mental das pessoas e também traz um impacto na saúde do bolso, saúde financeira. E nós temos hoje nossos convidados, uma pessoa que já é nossa convidada que já vem várias vezes e traz muito brilhantismo na nossa discussão, que é a doutora Silza Tramontina, coordenadora das Câmaras Técnicas de Psiquiatria do CREMERS, doutora Lia de Paula Ramos, psiquiatra, especialista em dependência químicas e comportamentais e integrante da Câmara Técnica de Psiquiatria do CREMERS, doutor Daniel Spritzer, psiquiatra também, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência e coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. Falando então sobre esses sites de jogos e apostas digitais que têm mexido com a saúde digital das pessoas, esse vício tem causado problemas como suicídios, né, problemas de endividamento, estresse, briga entre familiares, problemas na escola, problemas no trabalho. Como que a gente pode começar conversando sobre esse assunto? Né? Como que a gente pode identificar, né, que esse assunto está sendo, por exemplo, um familiar nosso está com vício em jogos? Doutora Fernanda. Primeiras mulheres. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Acho uma iniciativa muito importante, porque a gente está acompanhando a mídia leiga, está demonstrando muito e passando várias informações, e a gente, às vezes, a ciência demora para poder informar de uma forma adequada. Então, acho que quando a gente fala de apostas, a maioria assim, até ligadas a apostas esportivas, podem ser as reais ou virtuais, ligadas a, por exemplo, jogos de futebol, jogos de basquete, enfim, outra modalidade. E a gente esclarecer assim, tem um perfil de pessoas que até pode fazer algumas apostas sem prejuízos. A nossa preocupação aqui, como agentes de saúde, psiquiatras, são com aquele perfil de pessoas que sim, que vão ter problemas sérios. Qual que é a questão? Não está escrito na testa de ninguém, a gente não sabe. Então, existe uma população que é mais vulnerável, principalmente jovens, principalmente homens, que já tenham algum outro transtorno mental, que tenham características de mais impulsividade, de querer buscar novidades, coisas diferentes, que já tenham, às vezes, envolvimento até com outras dependências, por exemplo, álcool, tabaco, mas é uma coisa importante para deixar claro que não são só essas pessoas. A gente, na verdade, todo mundo que está mais exposto pode ter mais risco. E a gente pensa em transtorno, que a gente fala na psiquiatria, quando isso é um prejuízo constante, é um padrão de comportamento, no caso lá de fazer as apostas, que é persistente e que mesmo a pessoa tendo prejuízos, ela vai continuar com aquele comportamento. Então, aí a gente começa a imaginar que, assim, a gente já está num quadro grave. Aí já não é assim, a pessoa teve uma repercussão, gastei aqui R$100, mas tudo bem no meu orçamento. Não, eu deixei de comprar o arroz da minha casa, né? Porque eu não tinha aquele dinheiro. Eu usei um pedaço do meu Bolsa Família para pagar as apostas que eu estava devendo. Então, são situações aí realmente daí bem mais preocupantes. Doutor Daniel, eu fiquei pensando, né, com a fala da doutora Fernanda, sobre a questão das crianças e dos adolescentes, né, com o vício em eletrônicos, né, com a dependência de eletrônicos. Eu tenho visto casos bem graves. O que tu pode nos dizer, assim, essas crianças que já têm problemas com jogos, né, games, seriam de risco? Na verdade, se usar as crianças e os adolescentes, eles são um grupo de risco já bem conhecido quando a gente está falando de jogos de aposta.
né? Inclusive a prevalência, por exemplo, do transtorno do apostar problemático, né? Em crianças e adolescentes, ela chega a ser 2 a 4 vezes maior do que em adultos, né? Então, eles já são muito mais vulneráveis e já precisariam de toda uma atenção especial em termos de proteção nesse caso. Mas o ponto que tu levantou é super interessante, assim, porque faz alguns anos que a gente vem observando uma certa convergência entre essas duas indústrias, a indústria dos games e a indústria das apostas, né? Então, os jogos digitais antes são, assim, considerados, então, uma atividade principalmente baseada no entretenimento, que tem as suas regras, até pode envolver dinheiro, mas não tanto em termos de aposta, né? E a questão das apostas em si, né? Que é tu colocar um dinheiro na expectativa de ganhar mais dinheiro a partir de uma coisa que tu não sabe ainda, que tu não tem controle. Então, o que a gente viu nos últimos tempos é uma certa convergência. Uma indústria buscando aquilo que funciona melhor na outra para atrair mais as pessoas. O que pode acontecer na prática? Assim? Então, os jogos digitais, os games, eles estão incorporando mecanismos que antes a gente só tinha nas apostas, né? Então, por exemplo, tu tem uma roleta no meio do jogo, para tu ganhar um determinado prêmio, ele simplesmente não vem só porque tu conseguiu atingir o objetivo. Tu atinge o objetivo mesmo apostar. Assim, tu gira uma roleta para ver o que vai acontecer. Ou também tem as famosas loot box, são as caixas surpresa ou caixa de recompensa, que tem muitos jogos, na maioria dos jogos mais populares, assim, onde tu abre ela sem saber o que vai ter dentro, né? Então se cria todo um mecanismo muito parecido com os mecanismos de aposta mesmo. E isso já vai familiarizando o jogador, né? Deixando ele já com uma expectativa e uma falsa impressão de habilidade, né? Para que depois ele vá apostar depois. E tem estudos que mostram, inclusive, que isso aumenta a chance de tu migrar depois para fazer apostas com dinheiro real, né? Então isso funciona por diversos mecanismos, assim, diferentes, né? E que tipo de emoções são envolvidas nesses jogos que as pessoas são levadas a cada vez quererem mais, tanto apostar quanto ficar presas nesses joguinhos aí? Bom, os jogos, eles são muito interessantes porque eles trazem muitos benefícios emocionais também. Eles podem deixar a pessoa mais alegre, mais animada, mais empolgada. E, além disso, eles ajudam a pessoa a se sentir melhor quando elas não estão bem, né? Então, eles ajudam a aliviar sentimentos negativos, assim, de tristeza, de ansiedade, ou diversos outros desconfortos. Até se a gente for pensar do ponto de vista mais clínico mesmo, assim, às vezes os jogos ajudam as pessoas a parar um pouco, a conseguir controlar pensamentos obsessivos, né, pensamentos depressivos, assim, mais intensos, né, então isso acaba acontecendo de uma maneira muito intensa, né, e obviamente isso faz com que a pessoa tenda a buscar mais essa forma, né, de comportamento para ter alívio do que ela está sentindo. É como se ela fugisse de uma realidade que ela não está suportando aquele momento. Esse é um dos fatores de risco mais conhecidos para a dependência de jogos eletrônicos. Aqui não dependência de apostas, tá? Dependência de games mesmo. Que é a questão do escapismo. Quando a pessoa busca nos jogos um alívio para aquelas outras situações que ela está vivendo na vida real. E essa acaba se tornando a principal maneira de a pessoa buscar alívio para os problemas dela. Desculpa. Eu vejo muito, né, no consultório, realmente crianças e adolescentes que têm na dependência a jogos, já dá para se fazer diagnóstico de dependência a jogos, que tem algum transtorno psiquiátrico, né, que levou a isso. Né? Depressão, transtorno bipolar, normalmente são esses. Transtornos graves de ansiedade, eles não saem mais de casa, não querem ir para o colégio. Então tem toda essa questão que está muito preocupante, né, Daniel? Acho que da mesma maneira, né, que os jogos de aposta, assim, as comorbidades psiquiátricas, né, a presença de outros transtornos mentais junto com a dependência de jogos digitais, ela tende a ser a regra, né? Então a grande maioria das pessoas, quando tem a dependência de games, tem muito mais chance de ter um quadro depressivo mais intenso, um quadro de ansiedade, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito comum
também nessas situações, e a gente tem visto muitos casos também relacionados de transtorno do espectro autista, né? Principalmente nas formas um pouco mais leves, assim, né? Também muito associado ao uso intenso, excessivo, problemático de games, né? Tu acha que a pandemia piorou isso? Sem dúvida. Acho que a pandemia foi um super fator de risco ambiental para dependência, acho que para todas as dependências, talvez até eu diria, né? Depois as ilícitas até diminuíram, né? A cocaína, outras drogas, mas as comportamentais, inclusive outras, né? Que não é tópico aqui, mas dependências de compulsão sexual, pornografias, games, essas a gente viu realmente um aumento bem significativo, né? Isso, a gente teve um aumento de consumo de todas as mídias digitais possíveis, né? E aí, para alguns grupos mais vulneráveis, principalmente meninos e adolescentes, e já com outros problemas emocionais, ou que estavam com mais dificuldade de lidar com todo o estresse da pandemia, ela sim acabou, inclusive, aumentando a prevalência em alguns estudos, né, do diagnóstico mesmo da dependência de games, né? Isso tem alguma... desculpa. Não, às vezes muitas famílias dizem, né, que estavam conseguindo manter uma rotina bem estruturada em relação ao uso da tecnologia até que chegou a pandemia, né? E aí eles tiveram que disponibilizar mais tempo para os filhos para estudar, para fazer contato com os amigos. As escolas passaram a ser online, né? Tinha que disponibilizar os eletrônicos. Isso, né? Toda aquela nossa luta anterior, né? Foi-se por água abaixo, porque aí também era um jeito de distrair as crianças, os adolescentes que tinham que ficar trancados em casa. Exatamente, e aí a gente tem alguns estudos pós-pandemia que já mostram uma prevalência maior do que era antes pro uso problemático de jogos. A gente ainda não sabe se isso vai ser persistente, se essa prevalência vai seguir aumentada ou se ela vai voltar para o padrão anterior. Mas como a tecnologia evolui, né, tá sempre evoluindo numa velocidade muito rápida, a tendência é que, imagino eu aqui, que essa prevalência siga cada vez mais intensa, né? Uhum. Isso que tu disseste, que as indústrias estão se ajudando dos games, né, e das apostas, a tendência é que realmente não, eles fiquem mais expert e aumente muito mais, né, em criança e adolescente. Sem dúvida, e acho que um exemplo recente que a gente tem também no sentido contrário de como a indústria das apostas se beneficia do conhecimento todo desenvolvido pela indústria dos games é o jogo do Tigrinho. Né, onde ele, em essência, ele é um caça-níquel, né, como se conhece há muito tempo já, né, em termos de mecanismos e de efeitos, assim, e também da interação da população com os caça-níqueis. Agora, ele tem toda uma roupagem e toda uma atratividade e um jeito de socialização ali, que é originário da indústria dos games, né. Então, acho que isso contribui também para esse fenômeno ter ficado tão marcante, assim, né, hoje em dia. E o crescimento, né, exponencial. A doutora Fernanda tinha falado na prevalência das apostas em homens. E o senhor falou em meninos, dos jogos digitais. Isso tem alguma coisa a ver no cérebro? Tem alguma... A questão toda da neurociência ainda não é totalmente compreendida. Os transtornos aditivos em geral, vários deles, a maioria deles, é mais prevalente em homens. A gente ainda não sabe exatamente todos os motivos, né? Alguns, particularmente mais ligados a medicações, ainda são mais em mulheres. Mas aqui a gente ainda não sabe. O que eles estão tentando traçar é um perfil mais comum. Não significa que são só essas pessoas, né? Meninas e mulheres também podem ter problemas graves. Mas eles estão tentando traçar um perfil um pouquinho. O que é o estereótipo de uma pessoa que tem mais risco? Até para facilitar depois na questão de trabalhos de prevenção. Então lá pequenininho no colégio, uma criança que é mais impulsiva, que já tem um quadro depressivo, ou que tem déficit de atenção, que tem uma família, e tem toda a questão ambiental também, né? Tem uma família, às vezes, pouco afetiva, ou que tem mais dificuldade também de colocar um limite. Então, são vários fatores, né? A gente não pode pensar, é menino, mas a gente ainda não sabe exatamente todos os motivos, se tem a ver também com a questão hormonal, né? Alguns detalhes, assim. Uma das coisas que a gente nota nessa nova geração, a geração alfa, é
é que as meninas estão começando a se identificar também com personagens masculinos, vamos dizer assim, né? Não tem mais essa questão tão assim, coisas de menino, coisas de menina. É mais generalizado. As meninas também estão se identificando com personagens, enfim. E realmente eu comecei a ver no consultório isso já, meninas que começaram agora a jogar games que não se via, era mais mídia social. E, inclusive, vi há poucos dias uma menina com uma dependência a games já muito estabelecida, assim, grave. Né? Ela bate na mãe, ela quebra coisas quando a mãe quer tirar o celular para ela não jogar. Tomou uma proporção, começou a ameaçar se matar, se atirar da janela se a mãe não devolvesse. Então, eu já estou vendo em meninas isso. Né? Talvez até uma questão mais cultural, que seria antes em homens só, né? Porque antes tu tinha que sair de casa para jogar, para, né, ir no bar, e isso era meio proibido para as mulheres. E as coisas estão mudando, né, no meu ponto de vista. Então, esse é outro ponto que nos preocupa, que é a questão do acesso facilitado. Então, isso a gente acompanha com todas as dependências. Se a gente aumenta muito o acesso, começa também a diminuir a percepção daquele jovem de risco, né? Bom, se tem no meu celular, se tem no teu, a minha mãe também tem, né? No trabalho, a minha professora. Então, então também posso brincar aqui um pouquinho, né? É só hoje, né? E começar a ter uma experimentação que talvez não teria se não fosse assim a coisa tão solta, tão liberada. Acho que isso que a Fernanda falou é super importante, assim, né? E vale a pena a gente reforçar, né? Que quanto a gente sabe claramente a partir do uso de games, de apostas, né? E outras substâncias, assim, também. Quanto mais a gente aumenta o acesso, a disponibilidade, maior o uso. E quanto maior o uso, maior o índice de problemas que a gente tem também para essa população, assim. Então, existe uma relação, claro, com alguns passos no meio do caminho, mas é uma relação bem direta, né, entre acesso e problemas, assim, também. Porque os games, eu sou da época do Atari, né? Então, o acesso existia, né? E depois vieram FIFA, sei lá, aqueles jogos de corrida, tinha à disposição, sempre teve. Né? Hoje o celular na mão talvez seja uma facilidade, né, de acesso muito maior. Hoje uma criança já tem o celular na mão. É uma criança de pouca idade, né, 4, 5 anos já tem o celular na mão. Mas a estrutura desses jogos, a gente pode dizer que elas são criadas para o vício também? Para estimular esse vício? Eu diria que eles certamente são criados para aumentar o engajamento. Hoje em dia se sabe muito bem, né? E o pessoal que trabalha com informática está muito acostumado a ver e poder testar os efeitos quase que de maneira imediata. Se algum recurso que eles implementaram ali funciona para fazer as pessoas gostarem mais do jogo e jogarem por mais tempo, ou não funciona. Então, não que os jogos necessariamente sejam criados já por uma mente maquiavélica, maligna, perversa, enfim, né? Mas tu cria o jogo e tu consegue muito rapidamente ir testando estratégias ali em termos de design do jogo, para ver se aquilo funciona mais ou funciona menos, para deixar a pessoa mais envolvida, mais engajada no jogo. Né? Claro que daí, quanto mais tu aumenta o engajamento, vai ter um grupo que é mais vulnerável, que vai ter mais comorbidades, que vai ser mais impulsivo, que vai precisar jogar para escapar de outros problemas, que daí vai acabar também precisando jogar por cada vez mais tempo, vai ficar muito mal quando não consegue ter o acesso ao jogo, né? E aí vai se desenvolvendo, então, os prejuízos todos decorrentes, né? E para ver como não é uma coisa racional, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o jogo do Tigrinho ou qualquer outro caça-níquel, a gente racionalmente pensando assim, bom, é claro que a máquina foi criada para dar dinheiro para quem criou aquilo ali, para os empresários. Mas isso não justifica, né? Então a pessoa fica realmente envolvida ali, achando que da próxima vez vai ganhar, ou porque uma vez ganhou, agora eu vou recuperar o dinheiro todo. E isso também é importante, quando a pessoa vai tendo perdas e vai vendo que aquilo ali, aí sim que às vezes aciona naquele perfil de pessoas de ter que ir em busca do dinheiro perdido. Então... Tem um mecanismo também que eu vejo, que é, se a pessoa para de jogar, eles dão
Um bônus. um valor, um bônus para voltar a jogar. Não, então, eu recebo isso no meu celular. Você tem R$1.200 de bônus para jogar na Bet XYZ. Então, também tem um incentivo maligno, Claro. assim, Claro que sim. para que a pessoa ou inicie ou retorne. Né? Sim, e aí imagina isso num cérebro, né, que não está nem formado ainda, que justamente a parte do juízo crítico é a última a se formar, que vai ter assim, meu Deus, eu vou ganhar em 1 segundo, eu vou ganhar R$1.000. Então fica desleal, né, essa competição. E se a gente transpor para outras realidades, né, todos nós em redes sociais, qualquer outra coisa, vem a propaganda de um produto lá para comprar, um sapato, eu nem queria, né, mas tá ali, eu já vi, é uma promoção. Então, se para um adulto é difícil conter o impulso, imagina uma criança e um adolescente. E até em termos de redes sociais é interessante um fenômeno que acontece, porque quanto mais tempo uma pessoa usa as redes sociais, né, ao invés de ela ficar mais crítica, por exemplo, ao que está sendo submetida, exposta, né, a toda uma publicidade, né, está sendo direcionada para fazer aquele comportamento de comprar algo, por exemplo, né, que seria o esperado, né, quanto mais a pessoa convive naquilo, mais ela se dá conta o que acontece ali. Mas, na verdade, é o contrário. Quanto mais tempo a pessoa passa nas redes sociais, menos ela percebe de maneira mais clara, consciente, que ela está sendo exposta a muita propaganda e toda uma comercialização ali, né, que acaba envolvendo ela. O algoritmo ajuda, né? Porque o algoritmo passa a te dar só o que tu gosta. Tem interesse, né? Tu tem interesse. Exatamente, né? Esses dias apareceu na minha rede social uma propaganda de cigarro, lá dos anos 90, associada ao esporte, né, com uma música muito boa, associada ao esporte, e as pessoas, a propaganda era muito boa, né, pena que era associada ao esporte. E eu, em seguida, fiz essa associação. Né, hoje, essas casas de apostas são associadas ao esporte, que é o esporte número 1 no país, que é o futebol. Muito. Né? Muito associadas. Não só associadas, elas são patrocinadoras. O que é mais grave, né? Isso que você está dizendo é bem importante, né? Porque, assim, a gente... Grandes ídolos, grandes times que a gente acompanha, influencers, e essa associação que fez é perfeita. A gente assistiu tudo isso com a campanha lá do tabagismo e depois, felizmente, o Brasil foi muito bem sucedido em fazer o caminho inverso. Vamos proibir as propagandas, vamos aumentar as taxações, vamos proibir em lugar fechado, e aí a gente conseguiu reduzir pela metade a prevalência do tabagismo no país. Com as bets, a gente está no caminho oposto. Sim. Vamos liberar, vamos todo mundo usar, vai o jogador tal, o influencer tal, e que principalmente um público jovem vai, né? Nossa, meu ídolo tá falando que isso aqui é legal. A propaganda fica o dia inteiro, você tem vários estudos, né? Mostrando a influência de propagandas não só em adolescentes, em adultos, senão não se gastaria bilhões de reais aí para fazer todas essas propagandas. Não, e tem muita gente gastando o Bolsa Família, né? Saiu um dado lá do Bolsa Família, até tenho aqui. 20% do valor todo pago para o Bolsa Família está sendo usado, desviado aí com apostas esportivas. Imagina, gente. E que é um dinheiro que sai do país, né? Sem deixar nada, né? A não ser problemas. Não deixa imposto, não deixa nada, só deixa problemas, né? Custo, na realidade, por todas esses Sim, não é nem pessoas que vão ficar, que já estão dependentes ou que ficarão, vai ser um custo de saúde pública, né? Isso. 130 bilhões de reais em apostas no Brasil. Isso. As empresas movimentam. Isso. E esse é outro dado, né? O pessoal do varejo, os economistas das grandes entidades aí ligadas ao varejo, eles estão muito preocupados com isso, com a questão do endividamento, principalmente porque uma prevalência grande, assim, eles estimam que mais ou menos 52% dos apostadores atuais são da classe C, 8% D e E. Então, quer dizer, são pessoas que têm uma margem pequena para poder, né, despender aquele dinheiro nessa atividade. Então, tem uma grande preocupação nessa área em relação às apostas. E nessa questão também, mais ainda, né? Bom, se eu ganhar, eu saio dessa situação. Isso, tem uma ilusão. E em vez disso acontecer, claro que é cada vez pior. Que uma das coisas também que a gente não tem, né, ideia de quanto realmente é pago de bônus ou para quem joga
né? Tu não sabe se a empresa, 70%, sei lá, 60% que ela ganha, ela devolve. Vão destinar. Mas eles estão começando. Não sabe disso. Né? Eles começaram só a fazer. Não tem lei para isso. Não, eles começaram só a fazer as estimativas, assim, em relação a tudo que se ganha, né? O apostador, no caso, tudo que ele paga, mais as taxas, impostos e tudo. E o cálculo final ficou uma perda de 25 bilhões. Então, os apostadores todos, né, perdem no último ano 25 bilhões de reais, tirando absolutamente tudo. Já ganhei meus bônus, já ganhei, né? Isso foi um fenômeno que aconteceu muito rápido no nosso país, né? Há alguns anos atrás, o Brasil não figurava na lista, por exemplo, dos países onde mais se apostava online, né? Hoje em dia, nós somos o primeiro, né? A gente é o país que mais volume de dinheiro aposta, né? Na internet. Então, isso é extremamente... Isso aconteceu de uma maneira muito explosiva, né, sem a gente ter nenhum preparo para lidar com essa situação, para lidar com os riscos do endividamento diretamente, né, para lidar com os problemas em termos de saúde mental, né, para lidar com o risco de suicídio envolvido também, né, nessa população que acaba sendo muito mais alto em função do endividamento. Isso que eu penso, né, que daqui a pouco nós vamos ter uma epidemia de suicídios, porque as pessoas vão ficar tão endividadas, né, que o risco vai aumentar muito. É uma das preocupações. Sim, sem dúvida. Os dados os que já se tem, se acredita que aumenta mais do que 2 vezes o risco de suicídio, né? Então, já é um perfil de pessoas que a gente já está falando que é uma gratificação rápida, que é impulsivo, e aí começa a ter problemas aí, por exemplo, sintomas depressivos, ou um desespero agudo mesmo, né? A pessoa vê assim, sumiu 100 mil da minha conta, né? Não tenho como pagar o colégio do meu filho. Em uma tarde se gasta o salário do mês inteiro, né? Ou do ano inteiro. Então é muito rápido, ainda mais hoje em dia com a questão da internet, né, do jogo sendo digital, né, é muito mais rápido ainda de se perder grandes somas de dinheiro, né, em pouco tempo. Isso é uma das questões, né, que a gente vê muito, que hoje em dia, por exemplo, quando eu era adolescente, para te fazer qualquer coisa errada, tu tinha que sair de casa, te expor, né? Hoje não, hoje dentro do quarto a pessoa tem acesso a tudo. Né? E isso, criança, por exemplo, é só botar ali, você é maior que 18 anos? Sim, pronto, já não tem nenhum filtro, tá liberado. De fato. Né? O que seria muito simples de fazer. Exatamente. Né? Se discute isso também na questão da regulamentação do uso das redes sociais, das plataformas de redes sociais, por exemplo, né? Que tem idade mínima recomendada, né? Mas as crianças e os adolescentes não têm nenhuma dificuldade de conseguir ter diversas contas em cada uma delas, né? E aqui com a questão do acesso à pornografia, por exemplo, isso acontece da mesma maneira, com acesso às apostas, então nem se fala, desde que entre o dinheiro, é o que importa. Né? Não se tem muito cuidado com a exposição de menores de idade a esse conteúdo, a esse tipo de comportamento, né? De fato, eu penso que essa questão das apostas só está tendo essa repercussão porque realmente a questão do endividamento está pegando em outras áreas. Porque se fosse só pela questão da saúde mental, a gente estava lascado, né? Ia demorar muito. Como sempre, né? Como sempre, né? Então, como está atingindo, como tu falaste, né, Fernanda, a questão do sindicato de varejistas, estão se movimentando, Fiergas, enfim, porque está atingindo outras áreas. O poder de compra, né? Eles mediram, assim, assisti um economista que é da CDL, ele falando assim, então, eles estão medindo, assim, quantos % a menos as pessoas estão comprando de bens, assim, calçados, utensílios, comida, arroz, teve uma queda na venda de... Então, isso está gerando muita pressão. Saúde nem se fala, depois não tenho dinheiro para pagar meu convênio, para pagar meu médico. Então, realmente é bem assustador, não só para o indivíduo, aí a gente está falando de um malefício social, todo mundo está pagando essa conta. E como é que o familiar pode conversar, pode entrar nesse assunto com uma pessoa que ela está vendo que está numa situação dessas? Que não aceita um tratamento, mas que como ela pode abordar essa família? Eu acho que assim, até pra gente botar esse foco, né? A gente sempre batalha para chegar muito antes disso, né? O que a gente quer é lá, o Daniel na infância e adolescência, se usar, que a gente possa fazer um trabalho de prevenção.
Então a gente fala que tudo começa em casa, com os modelos dos pais. Então assim, como é que eu faço para o meu filho ler? Bom, eu vou ler também, né? Como é que eu vou fazer para ele sair da tela? Não dá para o pai e a mãe ficarem 10 horas no celular, né? Esses dias até no consultório, uma mãe perguntou, Suzana, o que eu faço para tirar ele do celular? E ela estava com o celular na mão e de vez em quando ela dava uma olhadinha. Aí eu disse para ela, sai primeiro. Primeira coisa é tu sair do celular. Se ele te enxergar lendo um livro, se tu tiver tempo para jogar um jogo, para distraí-lo, a gente tem que distrair as crianças, né? Tem que fazer programa, tem que fazer coisas diferentes. Senão, claro que eles vão para o celular. O caso é que está ficando muito prático, né? Criar filho hoje em dia, tu dá um tablet, um celular e deu. Mas, enfim, voltando, claro, se a gente já tem o problema estabelecido, aí já é uma situação muito grave. Ainda mais se a gente está falando da doença, do transtorno, né? Transtorno de jogo, as pessoas que têm dependência aí nessa área. O que seria o transtorno? A doença. Até tá uma discussão grande, né? O Daniel também está participando aí nas áreas médicas, os manuais e o que se discute. Porque há muitos anos a gente já sabe desse problema, mas ele era visto de um jeito um pouco diferente, né? Ele era lidado numa área mais de transtornos do impulso. E agora, cada vez mais, a gente está entendendo que o comportamento é parecido com os das dependências químicas. Então, os critérios que estão sendo montados pelas associações americanas e OMS são pensando nessa linhagem, mas com particularidades. Então, assim, eu não tenho abstinência do álcool, que tem tremor, mas uma pessoa que tem uma aposta que perdeu lá 1 milhão, ela também pode ter sintomas, né, pode ser o que for, de ansiedade, de ficar desesperada, pode aumentar o risco de suicídio, em função de um problema que poderia ser primário. Até primeiro momento eu tive o problema com o jogo. Então, o que a gente pensa em problema? Primeiro isso, que é um padrão persistente, né? Não é uma pessoa assim que, 1 mês eu fiz isso, parei, nunca mais. Então, a gente fica assim, tem 1 ano de acompanhamento, a pessoa tem prejuízo. Claro que não necessariamente visto por ela, né? A gente, muitas vezes, a maioria das pessoas que a gente recebe no consultório, assim, a esposa trouxe, o marido ficou preocupado, o chefe no trabalho, disse assim, não apareceu no trabalho, o que aconteceu? Né? Então, às vezes, o redor que vê antes. E a pessoa começa a gastar mais tempo com aquela atividade. Eu me propus a gastar R$100, no final eu gastei 500, né? Em meia hora aqui. Começou a ter dificuldade de gerar outras repercussões, pode ser no casamento até, a esposa disse assim, olha, não aguento mais, quem é que vai botar arroz e feijão aqui dentro de casa, né? Então, são repercussões mais sérias, são jogos, às vezes também é a mesma coisa, né? O adolescente passa mais tempo envolvido com aquilo, daqui a pouco tem prejuízo no colégio acadêmico, porque tá muitas horas ali. Tem, né? Sim, no caso dos games, o prejuízo escolar é um dos primeiros a serem identificados, assim, né? Muitas vezes é o professor que vai chamar a atenção da família de, por que aquele aluno está dormindo em sala de aula o tempo todo, não só uma vez ou outra, né? O rendimento cai, às vezes até são reprovados de ano, assim, nos casos mais extremos, né? Então, de fora, a gente vê assim, a pessoa perdeu o controle, mas se a gente for entrevistar a pessoa, ela, a maioria das vezes, vai dizer que ela tá com total controle, que ela entendeu bem como é que funciona lá a aposta. Ela tá jogando com responsabilidade. Tá jogando com responsabilidade, com moderação, né? Mas porque realmente a pessoa não enxerga, né? Como o Daniel falou, não é que a pessoa tá falando aquilo de mau caratismo e ela imagina que da próxima vez ela vai ganhar, hoje que deu um azarão. Então, essa é a parte mais complicada do problema. Isso é uma questão, não, o cérebro, ele só lembra, a nossa memória ela só lembra do que ganhou, não lembra do que perdeu. As pessoas não, assim como só contam para os outros o que ganhou. Eu tenho um paciente assim, não, mas o meu colega, meu amigo disse que ganhou, não sei quanto. Claro, só conta o que ganhou, não conta o prejuízo que teve. E isso é uma tendência especial entre apostadores, né? Eles têm um viés, uma tendência de lembrar muito mais das pequenas vitórias que aconteceram muito tempo atrás e não registrar, né? Não lembrar das grandes perdas que estão acontecendo mais no momento presente, né? Isso é um viés muito interessante, tem várias pesquisas que comprovam isso também, assim, como o nosso cérebro, ele tem a tendência, quando a pessoa está apostando muito, de só lembrar realmente daquilo que deu certo, né?
Tem alguma diferença do bingo, do jogo de carta, do jogo de pôquer, com aposta, jogo de corrida de cavalo? Tem diferenças, né? Mas assim, o que a gente vê agora, essa questão toda do online, parece que está aumentando muito o risco de isso virar um transtorno. Então, como a Silza falou, né? E num bingo, eu tinha que pegar meu carro, tinha que me deslocar, na época ainda que era permitido, depois foi até proibido. Então, toda uma logística. Então, o acesso facilitado foi uma. Depois, como o Daniel estava falando, a própria tecnologia tem um atrativo muito maior do que uma senhorinha no microfone lá, pedra número 1, né? Então, quer dizer, são vários fatores que foram tornando... Então, tem alguns subtipos que são mais, vamos brincar, dependógenos, né? Tem mais risco de gerar dependência. Mas isso sempre existiu, né? Corridas de cavalo, né? Outras... Sempre perderam, né? Eu sei de histórias, me lembro da minha infância, adolescente. O fulano de tal perdeu a casa, nos cavalos, nas patas do cavalo. Fulano de tal perdeu no jogo de carta, né? Então, isso tinha, mas não nesse volume. Né? E aí o que a tecnologia muda é que ela acelera a velocidade entre o apostar e tu ter o retorno da aposta, ter o resultado, né, de aquilo que tu apostou. E isso é o que torna aumenta o potencial de dependência daquele comportamento. Né? No bingo, antes tu tinha que esperar a pessoa cantar todas as bolas até tu poder completar ou não a cartela. Né? A tecnologia permitiu que depois tu jogasse em 100 cartelas ao mesmo tempo. Né? E aí tu ia acelerando, tu conseguia acelerar muito mais esse processo. Né? E as apostas online também, elas te permitem isso. Né? Então, tu encurta o tempo entre a aposta e o resultado. E quanto mais tu faz isso, a mesma coisa que aumentar o tempo, diminuir o tempo entre a ingesta de uma substância e o efeito que tu vai ter mais maior o potencial de dependência daí. E os valores, até os montantes, né? Assim, olha, posso ganhar 150 mil agora, né? Então, assim, fica uma coisa muito atrativa para... Sim, num clique. Essa é uma questão importante. O que a gente pode, como psiquiatras que somos, né? Vamos dizer, guardiões da saúde mental da população, orientar, né, especialmente pais, mães, ou até os adultos também, de como eles podem se proteger disso. Eu penso que seria útil a gente usar o conhecimento que a gente também já traz de outras áreas. Então, isso que a gente estava falando há pouco da questão da modelagem, né, que é o pai e a mãe sendo um modelo, é assim para álcool, o pai que bebe todas em casa, o filho vai desde muito cedo descobrir que se eu tô triste eu tenho que beber, se eu tô comemorando eu tenho que beber, né? Eu acho que para essa questão de apostas, idem. Tem uma questão importante também lá, inicial de prevenção da própria questão do monitoramento, né? Que a gente estava falando antes. Então, assim, meu filho fica solto, mexe no celular quantas horas quiser, o site que quiser, ninguém sabe, ninguém viu. Então, não, tem que saber o que ele está pesquisando, o que ele está mexendo, que tempo que eu vou deixar para ele entrar na internet, né? Quando tu fala para as mães, eu falo para as mães, para os pais, para verificarem se eles têm mais de uma conta no Instagram, mais de uma conta, né, no TikTok. Eles, como assim se usar mais de uma conta? Sim, eu digo, esse tem oficial que tu sabe, e as outras? Tu sabe ver? Eu nunca pensei nisso. Tem muita coisa, né, hoje em dia que eles... Bom, enfim, é tradicional da adolescência, né? Eles sempre vão acabar fazendo mais coisas, às vezes, que os pais vão ter conhecimento, né? Mas o interessante é que hoje em dia a gente vive numa época onde a gente tem mais facilidade de ter acesso a essas informações, desde que a gente esteja atento a isso. Saiba lidar também. E saiba que a gente não sabe tudo e que a gente precisa saber mais para conseguir ajudar melhor os nossos filhos, né? E acho que tá disposto também a conversar, né? Outro dia tava um colega falando assim, me peguei pensando assim que, eu converso com a minha filha sobre álcool, sobre tabaco, sobre sexo, agora vou ter que começar a perguntar se já fez apostas, se os colegas apostam, então a gente tem que se informar, por isso que eu acho que a importância de um programa assim, para também poder conversar com esses adolescentes, com esses jovens. E acho que isso é uma coisa legal, né, Fernanda, que a gente aprende a fazer, porque o pessoal não traz essas informações
informações Espontaneamente, né? Para uso de substâncias é assim, a gente tem que perguntar ativamente. E para esses comportamentos que antes estavam dentro da categoria dos transtornos do impulso, que hoje a gente pensa como dependências comportamentais também, eles muitas vezes são relacionados a muito estigma. Né? E as pessoas têm muita vergonha, muita inibição de trazer isso espontaneamente, né? Então é super importante que a gente, como psiquiatras, como todos os terapeutas possam, né? Todos os médicos talvez que estejam mais atentos a essa questão. Né? Todas as especialidades podem fazer perguntas. É só perguntar. Não, e o pessoal da saúde é até, só né? perguntar. Pensando em dependência química, por exemplo, tem os consultores, né, que eu tô me lembrando, então são pessoas que têm acesso e que se alguém sentou para conversar, a pessoa muitas vezes está aberta e o interessante é isso, a gente fica pensando, mas é muito difícil, eu tenho aqui 10 minutos para falar com a pessoa, nem adianta eu tocar no assunto. Não, às vezes um aconselhamento breve motiva aquela pessoa a ter acesso, saber onde ela pode buscar ajuda. E hoje eu vejo como um problema o seguinte, não sei se é um problema, quero que vocês me expliquem se é ou não. Muitas vezes a mãe ou o pai, o responsável pela criança, dão um celular como um presente, como um reforço para uma coisa positiva. E tiram o celular como um castigo. Isso tem alguma influência nesse comportamento, assim, pode levar ao vício ou tem alguma interferência nesse comportamento? Não, acho que não questão assim de levar ao vício, acho que não. Mas o que eu penso assim na psiquiatria... pode reforçar, às vezes? A questão é a idade, né? A questão que idade a gente pode dar um celular para um filho. Né? Hoje em dia não existe mais, né? Na minha infância e minha adolescência, tinha regras. A hora de dormir era 9 horas, era regra, tudo era regra. Hoje não tem regras. Né? Então, os pais às vezes perguntam, mas que idade a gente pode dar? Que idade eles podem ter rede social? Embora às vezes eles tenham, os pais nem imaginam, mas enfim, que idade, não existe, né, um regramento sobre isso. E se existe é da Sociedade de Pediatria, de Psiquiatria, não uma coisa leiga, né, não é tão divulgado. Acho que a gente peca um pouco por isso também. Tem que mas é positivo mais. Usar o celular, porque o celular tem todos esses perigos, né? Tem vários riscos dentro do celular. É positivo usar o celular como algo de castigo ou de... Não, então, é isso que eu ia comentar. A nossa área tem muito, a gente também inverter um pouquinho o jogo, que a gente chama de manejo de contingência, né? A criança, geralmente, o Daniel vai me corrigir aí nessa área. A gente faz o contrário, a gente tenta bonificar acertos, né? Então, assim, fez positivo. O tema de casa, arrumou lá o que tinha que arrumar dos brinquedos, então, então vai ter tal bonificação. Não necessariamente celular, né? Mas a gente poder negociar reforçando o modelo certo, o modelo legal, né? Não, assim, um castigo, tu vai ficar 3 anos sem, né? Mas, de qualquer forma, aí a família vai ter que ser orientada, já tô falando de pessoas que já têm problemas aí, né? A como colocar esses limites, que combinações que a gente vai fazer, porque nem sempre a coisa é simples, né? Com criança a gente vê birras e comportamentos sérios até, né? Coisas muito mais sérias do que birra. Muito mais. Eles ficam ameaçando, por exemplo, se matar. Sim. Eu vou me atirar pela janela. Eu tenho vários pacientes assim. Né? E aí os pais ficam reféns, ficam com medo e vão cedendo. E aí a coisa fica cada vez mais grave. Então é muito complicado. E está acontecendo com adultos, né, a questão das apostas, puxando de volta um pouco para isso, que com o adulto é mais difícil ainda, né, tu abordar, tirar cartão de crédito, né, vai tirar cartão de crédito de um adulto, que a conta é dele. Muito. Então, essas questões... Não, o pior é que não é cartão de crédito, é Pix, né? Então, tem qualquer celular e qualquer senha. O acesso ficou muito facilitado. Então, mesmo essa questão das apostas, estão tentando regulamentar. Não vamos usar o cartão de crédito. As pessoas estão pagando em Pix. 2 segundos, pagou e foi. E tem esse comportamento, assim, né, financeiro? Tem alguma coisa a ver com essa hipervalorização do ter? Ou é uma questão financeira de se eu preciso pagar minhas contas? A gente pode falar em separar esses dois comportamentos ou não tem nada a ver?
Eu acho que educação financeira, da mesma forma, a gente tinha que pensar como prevenção. Lá na escola. Eu até, várias vezes eu me questiono por que não tem isso, nem nas escolas, nem nas faculdades. Nunca ninguém me ensinou como é que eu administrava meu consultório. A gente tem que ir a duras penas, sem saber nada de administração, como é que eu vou fazer, errando, aprendendo. Então, eu acho que seria super importante, as crianças têm que ter, nem que fosse, aqui tá moedinha, aqui tá mesada. Então, isso também é um trabalho de prevenção. Isso aqui a gente demora um mês para conseguir comprar esse teu tênis, a gente vai demorar com isso aqui que tu ganha, né? Então, senão fica muito simples. Não, mãe, é só apertar aqui o botão, eu consegui, ganhei isso aí que tu me demora 2 meses para me dar de mesada, né? Não, e certamente essa questão da necessidade de ter e de mostrar para os outros que se tem, né, e às vezes gastar dinheiro para isso acaba sendo um fator de risco mais social, assim, né, para todo esse tipo de comportamento mais impulsivo e menos cuidadoso também quando se trata de dinheiro, e aí as apostas acabam sendo um deles, assim, né. Tem também estudos que falam que quando a pessoa aposta para ganhar dinheiro, ela tem mais probabilidade de perder dinheiro e acabar jogando para recuperar esse dinheiro, né? E aí, então tem mais risco de ter todo o transtorno relacionado às apostas, né? Do que aquelas pessoas que jogam pensando numa atividade de entretenimento que ela mais ou menos sabe quanto tempo vai durar, quanto que ela tem disponível para aquilo e que depois que acabar, acabou, né? Não tem mais essa ideia de, não, agora eu quero de novo, né? A gente não sai depois de ir no cinema, a gente não passa na bilheteria dizendo, olha, eu quero meu dinheiro de volta, né? Mas se faz isso às vezes para apostas, né? Tu aposta, perde e vai lá de novo para tentar recuperar, né? E esse uso do celular excessivo, por exemplo, eu só tenho alguma coisa a ver com geração, porque eu vejo assim, eu vou em uma palestra, eu vejo que o pessoal da minha geração consegue assistir a palestra sem problema nenhum. Mas pessoas de gerações, né, mais novas não conseguem ficar 10 minutos olhando e já estão nos celulares. Tem alguma coisa que é bobagem? Quanto mais jovem as pessoas, maior a tendência de fazerem mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? E a gente ainda, pelo menos assim, né, um tempo atrás a gente se acostumou, né, a fazer as coisas sem essa distração, né? Isso não é a realidade das crianças e dos adolescentes de hoje. E a exposição foi mais precoce, né? Eu fui ter celular, já estava no vestibular, né? As crianças nascem já expostas a muitas telas. Agora é a geração né? digital, né? Mas a Alfa agora, então, está vindo lá. Não existe vida sem celular. Tá, mas elas conseguem prestar atenção e estar no celular ou não? A atenção, ela não é uma capacidade infinita na nossa espécie, né? A gente tem uma quantidade X de atenção e quando a gente começa a dividir a nossa atenção entre várias atividades, ela vai diminuindo o quanto a gente consegue dar para cada uma delas. Tem um número mágico, assim, né, até onde a gente consegue dividir a nossa atenção sem ter um prejuízo tão grande, né? Mas não é, mesmo que o prejuízo não seja tão grande, não é a mesma qualidade da atenção que está sendo colocada ali, né? Um dado de celular é no trânsito, né? Então, isso já é como se fosse álcool, né? A pessoa então tá mexendo ali, o índice de acidentes aumenta muito. E às vezes a pessoa não percebe, né? Que está distribuindo a atenção dela a ponto de não ter os mesmos reflexos, mas na prática o que se identifica é isso, que aumenta muito o número de acidentes, e as pessoas, mesmo que se acidentaram, diziam que não percebiam que estavam dirigindo de maneira pior. Mas é a mesma coisa com né? álcool, né? As pessoas achavam que não estavam dirigindo igual. Não. Cria uma ilusão, né? O cérebro, acho que cria uma ilusão. Acho. A gente não percebe essa vulnerabilidade, né? No caso do álcool, diminui até a crítica, né? Então a pessoa acha que tá tudo bem. Sim. Mas, de certa forma, criança e adolescente, pelo menos que é a minha área, a questão do celular, realmente, se tu for olhar os anos que começaram os smartphones e, por consequência, as redes sociais, e se tu for botar em cima o gráfico do aumento de ansiedade, depressão, de automutilação, de suicídio, é exatamente ao mesmo tempo. Então, tem algo a ver, né? Não dá para dizer que é nítido, assim, o gráfico é exatamente igual.
né? 2014, 2015, começa a explodir transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, automutilação, suicídio em jovens. Tá, nós não vamos tirar a tecnologia do nosso mundo. Não. Muito pelo contrário, tecnologia, inteligência artificial, cada vez a gente vai lidar mais com isso. A gente está fazendo um videocast, né? É. Super tecnológico. Pois é, Né? usando da rede social. Nós estamos usando tecnologia para atingir o nosso público. Não, e até focar, voltando para essa questão da prevenção. Então, por exemplo, nas apostas que a gente estava falando, a nossa grande preocupação é a gente poder proteger esses jovens, né? Então, um adulto, mas eu quero, estou bem instruído, não sei o quê. Bom, a gente não tem como, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo como impedir. Agora, esses jovens, eu acho que sim, acho que é uma missão não só dos psiquiatras, não só dos jovens, das famílias, da população, poder proteger essa população que fica vulnerável. Então a pergunta que vale 1 milhão é essa, né? Como que nós, enquanto sociedade, podemos tratar essa situação, né? Acho que uma coisa é poder, acho que é muito bacana, é poder levar essas informações, né, para um número maior de famílias, né, e de pessoas de outras áreas também afins, né, para a gente possibilitar que essa conversa aconteça nas casas das pessoas, né, porque quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, né, os pais se sentem muito inibidos às vezes de conversar com os filhos, porque veem que os filhos têm muito mais conhecimento, às vezes, ou muito mais facilidade de uso da tecnologia direta, e isso acaba inibindo bastante, né? Então a gente precisa instrumentalizar os pais, né, para eles se sentirem mais confortáveis de conversar com os filhos, apesar dessa facilidade que os filhos vão ter em relação ao uso da tecnologia. Essa facilidade, eu sempre oriento assim, senta e pede para o filho te ensinar. Não? Se eu quiser abrir outra conta no Instagram, como é que se faz? Porque aí tu pode entrar no assunto de ter 2 contas, uma né, para a família e outra para os amigos da balada. Então, eu acho que também tem que reconhecer que eles sabem mais, porque eles criar são vínculo, digitais, né? E aproveitar isso, não? Sem sentir. Me ensina a fazer tal coisa, me explica como funciona isso. Como é que. Não? E é uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer, né? É poder sentar junto. Os filhos eles querem atenção. Cansam de ficar convidando os pais para que possam mostrar o que eles estão jogando, o que eles estão fazendo na internet ou em qualquer outra situação da vida, assim, mesmo offline. Esse é um comportamento muito, muito típico, né, das crianças em relação aos pais. Eles querem mostrar o que eles estão fazendo. Às vezes falta a pessoa estar disponível ali, o pai e a mãe estarem disponíveis, né, e interessados de maneira genuína naquilo, assim. Eu me lembrei agora dos animes, né, que eu fiquei especialista uma época que eu tinha uns pacientes que adoravam e a gente assistia junto, e uma das coisas boas é que tu pode usar aquela história para trabalhar um monte de coisa, né? Até descobri que tinha uns animes que eram as obras de Shakespeare, né? Então assim, tu pode trabalhar muita coisa com aquilo. Senta e assiste. As mães sempre me mas é uma chatice. Bom, mas é uma chatice necessária. Depois tu vai até achar legal. Tu vai ver que as histórias, né, têm uma certa moral. Então, mas é essa questão, né? Sentar junto e conversar sobre os interesses. Mas acho que a diferença, né? A Dani estava falando de gaming, né? De jogos, só pra gente diferenciar assim, de apostas, né? Sim. Então, assim, acho que pelo menos na minha opinião, eu acho que esses jovens não têm que ser expostos a isso, né? Assim como álcool, assim como outras substâncias. Pena que, assim, esse que é a nossa batalha. Assim como o álcool é vendido para qualquer adolescente, essas apostas também. A gente está tão preocupado porque a gente sabe que eles estão maciçamente sendo impostos. Dizer você tem mais de 18 anos, isso é uma palhaçada, né? Não serve para nada. Ou jogue com responsabilidade. Quem tem responsabilidade vai jogar até com responsabilidade, mas os atrativos são tantos que eu acho que o limiar... Essa é uma estratégia da indústria para postergar uma regulamentação muito necessária. Sim. Né? Do mesmo jeito que eles ficam também... exigindo ou focando, né, por exemplo, no fato de que a gente não tem os estudos
perfeitos, por exemplo, né, para demonstrar, às vezes, relação entre uma coisa e outra. Não tem estudos que avaliaram esses apostadores por 30 anos, até que, então, a gente identifique o problema surgindo relacionado ao comportamento de aposta. Né? Tem alguns estudos que eles não vão acontecer, mas a gente não precisa deles em todas as situações. A gente não assim. tratou o Covid 30 anos depois, a gente teve que tratar quando estava acontecendo, mesmo sem saber. E eu não estou dizendo que a gente não precisa dos estudos, eu só estou dizendo que a gente precisa dos estudos, mas a gente já tem muitos deles que nos garantem tratar, né, e pensar sobre as apostas e como lidar com isso do jeito que a gente está fazendo. A gente está se encaminhando já para o final, temos 5 minutinhos. Uma pergunta aqui sugerida: já existe algum tratamento específico para para esses jogos eletrônicos ou para quem tem esse vício em aposta, e também aonde que as pessoas podem procurar ajuda? A primeira pergunta é mais fácil de responder, né? Vai lá. Tá, não. Bom, vou começar então, de repente, com a questão dos games, né? Para uso problemático de jogos digitais, não apostas, tá? Para games, não tem nenhuma medicação aprovada, acho que esse é o caso também até para as apostas, mas o tratamento ele é basicamente psicoterápico, esse é o carro-chefe do tratamento para dependência de games, tá? E aí a gente vai pensar de acordo com alguns fatores, por exemplo, a idade do paciente, a motivação dele para participar, na verdade a capacidade dele de reconhecer que tem um problema e a motivação para participar desse processo de mudança. Às vezes vão nos direcionar ou para uma abordagem individual, quando isso acontece, quando ele reconhece que tem um problema, quando está disposto a participar dessa mudança, a gente pode pensar numa abordagem individual, ou então quando isso não acontece, quando ele não reconhece que tem um problema, a gente pensa numa abordagem familiar, né, que geralmente costuma ser mais efetiva, ou em alguns casos as duas juntas, né? A questão das apostas, a gente vai muito para uma linha dos tratamentos das outras dependências. Então, assim como o Daniel falou, não tem nada específico em termos de medicação. Aliás, os transtornos aditivos, a gente tem pouca farmacologia, né? Tem para álcool, para tabaco, as outras a gente não tem muitas coisas disponíveis. Mas a psicoterapia é fundamental e a gente construiu uma rede. Então, uma equipe multiprofissional, isso também é muito importante, as famílias estarem envolvidas, porque, como eu falei, se a pessoa não tem a crítica, não adianta, muitas vezes o inicinho do tratamento só com aquela pessoa não anda. Às vezes a gente precisa ir para uma rede maior, buscar um chefe, buscar alguém, às vezes, por exemplo, médicos, né? A gente chama alguma chefia de uma forma absolutamente sigilosa, mas alguém que a gente possa ter como âncora, né? Para nos ajudar em todas as frentes da pessoa. Em casa a esposa está supervisionando, mas aí fica no trabalho, aí é no celular. Então, a gente precisa ter um time, senão a gente não dá conta. Sim. E uma coisa interessante, de repente, falar é a questão dos jogadores anônimos, né? Muito. Né? São do mesmo jeito que a gente tem grupos de autoajuda para alcoólicos anônimos, isso narcóticos anônimos, a gente tem também os jogadores anônimos, e hoje em dia tem, inclusive, a facilidade de poder fazer essas reuniões de forma online. Né? Então, independente de onde a pessoa esteja, né, mesmo que não tenha um grupo específico na cidade dela, ela pode participar de grupo de jogadores anônimos online, né? Sem custo, né? Se eu colocar no Google, eu acho? Sim, jogadores anônimos, sim. Tem vários, e às vezes as pessoas se sentem até mais confortáveis do online, porque na minha cidade eu posso encontrar alguém do trabalho, então faz um online no grupo de São Paulo, ninguém me conhece, e isso fica mais fácil. E de tratamento também, aí a gente tem que pensar, claro, no nível da pessoa, né? Então, essa é a nossa preocupação, porque o sistema de saúde já não dá conta das demandas por transtornos psiquiátricos que a gente tem hoje em dia. Principalmente se a gente falar de SUS, de CAPS, de atenção psicossocial. Agora a gente vai ter uma demanda extra. E de uma demanda que ninguém está treinado ainda para atender. A gente está falando aqui entre especialistas, mas imagina médicos gerais, psiquiatras em gerais. Então, isso é o que realmente nos preocupa. Se é que tem psiquiatra no CAPS, né? A maioria dos CAPS do Rio Grande do Sul, mas não tem psiquiatra. Então, essa é uma questão também. E treinar essas pessoas, eles já estão lotados, né? Eu saí recém do CAPS que a gente tinha 200 pacientes. Era impossível, não tem pessoal para atender 200 pacientes. Acaba virando um ambulatório.
Tem um trabalho americano que diz que 12% das pessoas que têm algum transtorno aditivo conseguem chegar num tratamento. Isso eu tô falando nos Estados Unidos. Então a gente fica imaginando aqui no Brasil. Mas vou te dizer que lá é pior. Porque lá não tem SUS. Sim. Mas eu quero dizer assim que é uma minoria da minoria, mas é uma minoria, das pessoas mesmo assim é uma minoria. Por exemplo, a internação psiquiátrica tem uma defasagem de leito de 2.000 leitos. Hoje, no Rio Grande do Sul, se tu tiver disse hoje 2.000 leitos, amanhã já não teria mais vaga. Então, imagina para um atendimento, né, um jogo patológico, que tu precisaria várias idas, precisaria uma equipe multidisciplinar. Eu acho que essa questão dos jogadores anônimos é muito ajuda boa. Bastante. Que o AA funciona muito no mundo bem, todo, sim. No mundo todo. E isso é legal de ser utilizado como estratégia adjunta nos tratamentos, né? Porque quando, né, como a Fernanda estava falando, para os transtornos aditivos e para jogo, então, é um clássico, assim, é difícil a pessoa chegar no tratamento, né, buscar ajuda, né? Acho que para jogo, me lembro de estudos que falam de 10%. Que acabam em algum momento buscando ajuda. E tem mais aqueles que abandonam o tratamento depois de terem começado, que também é uma parcela muito significativa, né? Então, tu poder utilizar os jogadores anônimos também como ferramenta nesse sentido é muito interessante para tu manter a pessoa em tratamento por mais tempo também. Talvez a gente tenha que voltar a esse assunto. A gente precisa, na realidade, para jogos de aposta, não basta a medicina, né, e a psiquiatria. Precisa toda uma sociedade com regras, né, com um controle muito específico. A gente precisa que toda a sociedade se envolva. Né? Exatamente. Senão a gente não vai enxugar gelo, como diz, não vai ter sucesso nunca. Sim. Mas eu agradeço, então, a participação do Dr. Daniel Spritzer aqui, doutora Fernanda Lia de Paula Ramos, doutora Silza Tramontina. Acho que foi excelente a nossa conversa. Talvez a gente tenha realmente que voltar a esse assunto. E quem tiver também uma outra pauta aqui para nos sugerir, por favor, sugiram o nosso canal no YouTube, Cremers Oficial. Também nas nossas redes, estamos no Instagram, no Spotify, no Facebook. E esse foi, então, mais um episódio do Escuta o Conselho. Nos sigam, compartilhem, curtam, comentem. Estamos aqui. Até a próxima e mais informações nas nossas redes. Muito obrigada.